em uma emergência a bordo? Na prova de arraiz amador e motonauta, a disciplina de combate a incêndio também é uma das mais importantes. E não é apenas para passar na prova. É porque no mar a ajuda pode demorar. E quem está na embarcação precisa agir primeiro. Então presta atenção nessas perguntas que podem cair no exame da Marinha. Neste vídeo, você vai testar seus conhecimentos com perguntas reais no estilo da prova da Marinha para arraiz amador e motonauta. E já deixa nos comentários quantas você acertou sem pausar o vídeo. Se você quer conquistar sua habilitação náutica com mais segurança e preparação de verdade, se inscreve agora no canal Estudo Náutico. Porque aqui você não aprende apenas a passar na prova. Você aprende a navegar com responsabilidade. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei e compartilha. São considerados combustíveis voláteis o éter e benzina. Sempre se deve ter a bordo extintores portáteis, devidamente lacrados e de fácil acesso em situações de emergência. A água é um agente extintor que pode ser utilizado em incêndios em materiais sólidos comuns, como madeira e tecidos. A água salgada não deve ser utilizada na extinção de incêndios classe C por ser boa condutora de eletricidade. A temperatura do combustível, acima da qual ele desprende gases em quantidade suficiente para serem inflamados por uma fonte externa de calor e continuarem queimando, mesmo quando retirada esta fonte, chama-se de ponto de combustão. Analisando os combustíveis sólidos, podemos dizer que quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade de combustão. Ao combater um incêndio classe Charlie em uma embarcação de pequeno porte, em último caso, poderemos fazê-lo com água salgada, pois apesar de boa condutora de eletricidade, será o que pode ser utilizado a bordo. Dos incêndios abaixo, pode ser considerado um bom exemplo de incêndio classe Delta magnésio em combustão. Com incêndio a bordo, qual o seu posicionamento para dar combate às chamas? Me mantenho a barlavento das chamas e fumaça. Aponte uma que justifica porque não devemos usar água salgada em incêndios. Classe Charlie. Resposta. Poderemos indisponibilizar todos os circuitos elétricos, piorando a situação. Disse que combustíveis voláteis são aqueles que liberam gases em temperatura ambiente. Durante um incêndio a bordo, devo me aproximar das labaredas por barlavento. Em um dia frio, um compartimento continha um recipiente destampado com gasolina. Quando o interruptor elétrico foi acionado, ocorreu uma explosão, porque os vapores inflamáveis entraram em contato com uma centelha elétrica. Não podemos usar água para combater fogo na gasolina, pois a temperatura de ignição da gasolina é inferior à temperatura da água. No caso de abandono da embarcação, por causa de incêndio incontrolável, devemos pular, quando houver óleo na superfície da água contra a correnteza. O abandono a barlavento se justifica por ser onde as manchas de óleo terão menor extensão, e o abatimento por efeito do vento tornará mais rápido o afastamento da embarcação, haverá menor concentração de fumaça e gases tóxicos. O agente extintor dióxido de carbono, CO2, tem como funções principal e secundária abafar e resfriar. O extintor de água não é indicado para combater incêndios das classes Bravo, Charlie e Delta. O extintor de pó químico seco, PQS, tem como desvantagem os resíduos podem avariar equipamentos eletrônicos. O mais eficiente método de combater incêndios é eliminar um dos elementos do triângulo de fogo. O primeiro método de extinção de incêndios, que consiste em reduzir a quantidade de oxigênio a menos de 16%, chama-se abafamento. O vapor de água pode ser utilizado como agente extintor por abafamento. Os combustíveis que liberam gases na temperatura ambiente capazes de se inflamar são chamados de voláteis. Os gases desprendidos pelos combustíveis, ao se inflamarem,
dão origem a incêndios, classe Bravo. Os incêndios em combustíveis que tenham comburente em sua estrutura íntima somente podem ser extintos por resfriamento. Os incêndios que envolvem materiais fibrosos ou sólidos, que deixam resíduos, brasas ou cinzas, são denominados classe alfa. Os incêndios que ocorrem em metais combustíveis, tais como sódio, potássio, magnésio, titânio e alumínio, são denominados classe delta. Podemos afirmar que a água salgada não deve ser utilizada como agente extintor em incêndios, classe Charlie, por ser boa condutora de eletricidade. Qual a providência, além das ações referentes ao combate ao incêndio, propriamente ditas, que devem ser tomadas a fim de preservar a vida humana durante a ocorrência de um incêndio a bordo? Todos deverão vestir coletes salva-vidas. Qual agente extintor mais efetivo em incêndios? Classe Bravo. E que também pode ser usado em incêndios classe Alfa é a espuma química. Qual agente extintor teve seu uso banido? Por causar malefício à camada de ozônio da atmosfera, gás Halon. Qual dos agentes extintores é menos efetivo em locais abertos, sujeitos às rajadas de vento, gás carbônico? Qual dos procedimentos citados não será adequado quando ocorrer um incêndio a bordo? Abandonar imediatamente a embarcação sem tentar combater o incêndio devido ao risco de explosão, sem avaliar a possibilidade de combate ao incêndio ou de tomar os devidos cuidados com a vida humana. Qual tipo de agente extintor que deixa resíduos que podem prejudicar ainda mais o material elétrico que se incendiou pó químico são considerados combustíveis não voláteis? Óleo combustível e óleo de linhaça são denominados agentes extintores. Água, espuma, CO2 e pó químico são os combustíveis que somente se inflamam após aquecimento acima da temperatura ambiente não voláteis. São os combustíveis que, nas condições normais de temperatura e pressão, são capazes de se inflamar, ou seja, não necessitam de aquecimento para desprenderem vapores inflamáveis voláteis. Se durante um incêndio você conseguir reduzir ou retirar o comburente, você combateu o incêndio por abafamento. Se for utilizado em ambientes fechados e de pequeno volume, qual dos tipos de agentes extintores merece cuidado quanto a uma eventual sufocação gás carbônico? Sobreviventes de naufrágios na Segunda Guerra Mundial apontam o óleo flutuante como a origem das maiores dificuldades para o salvamento, para evitar os inconvenientes causados por ele, como o elevado risco de sufocação pela irritação das vias respiratórias e até mesmo de cegueira pela violenta irritação dos olhos. Devemos nadar por baixo da água até sair fora do óleo. Temperatura de ignição é a temperatura mínima necessária para iniciar o fogo. Um exemplo de combustível sem comburente seria madeira. Um incêndio no metal zinco a bordo deve ser combatido com que tipo de agente extintor pó químico especial para metais? A combustão é a reação de combustível e oxigênio ao se encontrarem na presença da temperatura de ignição. A principal razão para não ser utilizada a água do mar em um incêndio que ocorre no painel elétrico de alta voltagem de uma embarcação é que uma pessoa poderá levar choque elétrico. A reação química que ocorre com a presença de combustível, comburente e da temperatura de ignição, com desprendimento de luz e calor, chama-se combustão. A temperatura necessária para inflamar os gases que estejam se desprendendo de um combustível, só com a presença do comburente ponto de ignição. Se o vídeo agregou valor, like, inscreva-se e compartilhe. Apoie o canal se quiser ajudar ainda mais. Obrigado!